Boa noite, queridos amigos, presentes aqui na Sociedade Espírita, já devidamente cumprimentados. Amigos no conforto do lar, agora assistindo a nossa transmissão. Sou Eduardo e nos coube essa noite a honra de conduzir a atividade doutrinária aqui na nossa querida Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Agora, sem problemas técnicos, convido os amigos a buscar aquela posição mais confortável na cadeira, a ir mentalizando Jesus. Aqueles que desejem, mantenham a água ao lado para ser fluidificada, que certamente os benfeitores espirituais trarão os fluidos necessários para o nosso equilíbrio. E mentalizando Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela existência, pelos desafios necessários ao nosso crescimento. Agradecemos aos benfeitores espirituais por estarem ao nosso lado a cada momento, sempre nos fortalecendo, nos instigando ao bem, nos amparando quando derrapamos, quando não somos tão inteligentes, tão conscientes assim e nos desviamos do bom caminho. Mas o Pai amoroso sempre nos aguarda de braços abertos quando sinceramente arrependidos. Então, com as bênçãos de Deus, com a permissão do Mestre Jesus e com a proteção dos benfeitores amigos, nós então pedimos a permissão para darmos continuidade na atividade desta noite. Que assim seja. Então, amigos, nos coube essa noite abordarmos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, como de costume, lá do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, lá nos itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Argueiro, um cisco no olho, uma imperfeição, uma sujeirinha no olho, para quem não conhece. Pedindo licença para os amigos, então, para ler aqui o iniciozinho, essa passagem do item 9 lá do Evangelho. Disse Jesus: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E traduzindo para o nosso bom português atual, enfim, a hipocrisia. Frase bem comum aí hoje em dia, bem popular. E o que significa isso, se não exatamente essa frase? A pretensão de conduzirmos o próximo na correção da sua conduta, das suas imperfeições, quando nós outros somos criaturas tão falhas, somos criaturas ainda equivocadas, ainda vacilantes no caminho do bem, no caminho reto. Bem verdade que muitas vezes temos alguma responsabilidade em orientar e amparar quando somos pais, quando somos tios, professores, orientadores, e naturalmente temos aquele dever de prestarmos atenção, de nos interessarmos por aquele jovem, por aquela criança, por aquele neto, por aquele ser que se aproxima de nós, por aquele aluno, quem sabe, que tem alguma necessidade, que está em desenvolvimento, que não experienciou certas coisas ainda na matéria. E naturalmente, de forma amorosa, mas sempre de forma humilde, vamos tentar conduzi-lo, vamos lhe chamar a atenção quando necessário. Ninguém está dizendo para não exercermos essa autoridade quando ela nos é devida, quando realmente temos essa responsabilidade. Mas, quantas e quantas vezes nós queremos, na verdade, sermos os bons, os corretos, às vezes um pouquinho assim, encheridos da vida alheia. Quantas vezes alguém com quem convivemos, muitas vezes amigos, às vezes não tanto, tem suas opiniões, tem seus posicionamentos, percebemos na nossa altíssima sabedoria e infalibilidade que aquela posição, aquela opinião, aquele comportamento não é adequado. A pessoa não está cometendo crime algum, não está de forma deliberada se destruindo, mas está indo para um caminho que nós achamos errado. E vamos lá, porque somos os donos da verdade, sabedores de tudo, uma sumidade, e temos a pretensão de corrigir a pessoa. Afinal de contas, né? Olha, ele está errado e eu estou certo. Eu estou certo. Quem disse? Quem disse que nós temos essa condição plena de avaliação do que é melhor para o nosso semelhante, geralmente adulto, responsável por si,
pagador das suas contas, cumpridor dos seus deveres. Isso nas melhores das hipóteses, né? Isso nas melhores das hipóteses. De repente está faltando aí um pouquinho de humildade da nossa parte. Quando Jesus critica esse tipo de comportamento, ele também está fazendo alusão àquela outra passagem bem famosa, né? Do atire a primeira pedra quem se encontra sem pecado. Tu vai condenar outra pessoa, mas o quão melhor tu te julga do que essa pessoa. Quanto mais evoluído moralmente tu pode afirmar categoricamente. Quantas vezes nós já estivemos no exato mesmo lugar da outra pessoa e talvez tenhamos cometido um equívoco maior. Então o Espiritismo é uma doutrina que nos chama muito atenção para a autorresponsabilidade. Às vezes nós nos escondemos nessa crítica mordaz, nessa crítica ácida e às vezes não tão construtiva ao nosso semelhante, ao nosso próximo, justamente porque a gente não olha para aquele lugar que é nosso dever manter limpo, aquele lugar que realmente nós temos o poder de inferir e interferir, aquele lugar onde nós realmente deveríamos estar cuidando da vida, não alheia, da nossa, ou seja, a nossa consciência, os nossos atos, a nossa forma de viver. É mais fácil apontar para o outro, né? É mais fácil apontar para o outro. Como eu dizia aqui para os jovens na sociedade espírita, cada vez que nós apontamos um dedo para alguém, fica pelo menos 3 apontados para nós, né? É tão fácil julgar, mas é tão fácil, é tão bom. Então Jesus nos convida, olha só, Che, Jesus não é rude. Às vezes nós somos rudes com os outros. Às vezes nós entramos em embates, às vezes nos indispomos com aquelas pessoas com quem deveríamos cultivar as melhores relações, justamente porque nos falta aquele jeitinho. Mas Jesus não é rude. Jesus, na verdade, nós não percebemos, ele está dizendo, meu filho, tu aí, filho de Deus, com tantas qualidades, com tanto potencial, com tanta coisa boa que tu já desenvolveu, mas ainda com algumas coisinhas a resolver, e que poderia estar muito melhor na vida, poderia estar progredindo, poderia estar com a consciência mais tranquila, poderia estar corrigindo imperfeições e falhas que tu ainda tem, tu tá lá te metendo na vida do teu irmão. Para quê, meu filho? Percebamos, Jesus está dizendo isso. Naturalmente, a linguagem que fica registrada aí no Novo Testamento, até por conta da época e por conta da necessidade de demonstrar a sua autoridade moral para que a mensagem fosse transmitida, registra palavras que podem nos parecer um tanto mais agressivas. Mas Jesus é o Senhor do amor. Jesus é o Senhor da justiça, de certa forma, porque é o ser mais elevado que temos consciência no planeta Terra. É o governante espiritual do planeta Terra. E ainda assim, como Filho de Deus, ser criado simples e ignorante como nós, não tem a pretensão de nos julgar. Mas ele põe dedo na mulher, porque ele tem essa autoridade moral. Ele já fez essa caminhada que nós estamos fazendo agora, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E mesmo assim, quando a sua advertência amorosa nos toca fundo, a intenção dele de forma alguma é se engrandecer e nos diminuir. Mas é que realmente nós acessemos essa nossa herança universal. Eu gosto desses termos grandiosos porque a gente está falando realmente da nossa relação. O Espiritismo fala de coisas grandiosas, está falando da nossa relação com Deus e do nosso dever com a evolução ilimitada. Se parar para pensar, evolução infinita, considerando o nosso grau de elevação hoje. A gente tem horrores para progredir. Uma vida de 80, 100 anos, se colocamos em retrospecto, percebemos o quanto vivemos, o quanto progredimos, o quanto melhoramos, o quanto ainda nos endividamos, o quanto ainda temos aquelas derrapadinhas bonitas. Né? Ninguém está isento disso, ninguém está livre disso. Obrigado, seu Paulo. E ainda assim, embora tenhamos progredido bastante em 80, 100 anos, quanto mais precisamos progredir, quanto mais precisaremos melhorar. E não é os outros que vão nos dizer isso. Quando nós colocamos em revista aquelas imperfeições que ainda nos assaltam, aqueles pensamentos que de vez em quando a gente se permite ter,
Aquelas atitudes, é tão singelo, sabe? Ninguém tá vendo. E não é por ser expositor espírita que a gente tá livre disso. Volta e meia ainda tô pensando em umas formas de burlar a consciência, porque o ser humano encarnado no planeta Terra é especialista nisso. A lei de Deus está onde? Essa lei que, se seguirmos à risca, nos garante a paz. Garante a paz. Garante a paz. É relação direta. Está lá no livro dos Espíritos. Nós só sofremos porque nos afastamos da lei do Pai. Então, quando nós buscamos honestamente avaliar os nossos atos, nossos pensamentos, as nossas intenções, muito importante as intenções, e corrigimos, mudamos, nós vamos nos adequando à lei de Deus. Mas ainda carregamos muito egoísmo. Ainda carregamos muito do nosso egoísmo. Então, daqui a pouquinho eu penso, eu posso tomar aquela cervejinha a mais ali, que não tem problema e tal, né? Domingão ainda não terminou, né? Não bebo toda hora. Já tô me sentindo meio pra lá, meio pra cá, mas tá tão bom. O churrasco aqui com a gurizada tá tão legal. Vou lá e tomo um pouquinho mais. Daí dá aquela dor de cabeça, daquela azia, daquele mal-estar. Quem bebe sabe como é que funciona. A comida também não é muito diferente. Quando tá nisso que a gente tá só, abre aspas, se prejudicando e não vai pegar um carro, arriscar uma vida de mais ninguém depois, parece leve, embora nós estejamos, né, cultivando uma imperfeição e usando umas desculpinhas bem esfarrapadas para a gente continuar com os nossos vícios morais, com a nossa indisciplina, com a nossa invigilância. E volta e meia, como eu disse, não é por ser trabalhador espírita, todo mundo passa por isso. É bem comum isso. É bem comum. Dá até um pouco de vergonha de admitir, mas de vez em quando me vejo pensando umas coisas que, mas depois tu vai chegar lá na frente dos jovens, lá na frente dos amigos do espírita e vai querer falar de Jesus, tu fazendo isso. Daí dá vergonha, já mudo de ideia, mas a gente tenta. Daqui a pouco vem aquele pensamento. É normal, gente. É normal. Nós não somos anjos, não somos seres totalmente luminosos ainda. Mas vamos, pouco a pouco, justamente cultivando essa luz. Mas nós precisamos ter muita coragem. Está lá no Evangelho, que a gente precisa ter muita coragem para olhar para dentro e ver o quanto de coisa que ainda não está legal. Não vamos falar tanto em podridão. Quero acreditar que pelo menos os bons amigos aí que nos assistem, tantos aqui presentes fisicamente quanto os aí do lar, já devem estar nessa caminhada. E rogo que os amigos tenham realizado mais progresso do que o expositor aqui. Porque se nós já estamos buscando essa harmonia na vida, já estamos buscando nos aproximar de Deus, compreender melhor os desígnios divinos, estudar para se desenvolver, provavelmente já estamos ali no caminho. Gosto muito da passagem lá do Evangelho do Homem de Bem, que no final, para quem não conhece o Homem de Bem, ele enumera várias características, várias virtudes que a pessoa de bem deve buscar cultivar na sua vida. E é uma série, é uma listinha, nem lembro de cor, até não tive coragem de contar e lembrar de cor quais são. Até porque praticar risco, eu admito, não estou nem na metade. Chegar a 10%, estou feliz. Mas lá no final tem uma frase magnífica daqueles espíritos superiores que nos orientam. Aquele que se esforce por praticar as virtudes aqui listadas, é aproximadamente isso que está dito. No caminho se encontra para adquirir todas as demais que compõem o homem de bem. Ou seja, todas aquelas virtudes não diz tudo que é uma pessoa de bem. É só o início do caminho. Então eu quero acreditar que boa parte dos amigos aí, a maioria dos amigos já está se empenhando. O fato de nós estarmos buscando essa aproximação com Deus já nos diz isso, já nos indica que estamos buscando uma situação melhor moralmente, intimamente. O Espiritismo ele é muito potente, muito poderoso por conta disso. Ele mexe com o íntimo. Ele faz com que nós olhemos para dentro. E era isso que Jesus queria. Quando ele usa essa parábola tão simples, esse exemplo tão simples. Olha, tu tá falando da sujeira ali do outro. Como é que a mãe diz lá? O sujo falando mal lavado. Todo mundo deve conhecer essa frase. Mas até o sujo falando mal lavado. O que tu quer criticando o outro? Olha, meu filho, tu não tem espelho em casa. Jesus está dizendo isso. E o Espiritismo, de forma muito consciente, muito harmoniosa, de forma inteligentíssima, nos propõe isso. O autoexame.
te conhece. Era o Sócrates que dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, aquele filósofo. Pois, acho que esse cara sabia das coisas, hein? Não quero dizer nada, mas acho que esse cara manjava das coisas. Quantas vezes nós nos equivocamos, nós às vezes nos perdemos numa situação emocional, ali nos desequilibramos justamente pela falta de conhecimento. Esse final de semana, para quem não sabe, eu tenho a alegria de, aqui na Casa Espírita, embora esteja o atendimento online agora, participar da atividade do Departamento de Infância e Juventude, junto com o Departamento de Assistência à Família, né? E estávamos conversando com os jovens sobre essa questão de olharmos para dentro de nós, sobre essa questão de percebermos que temos ainda várias questões para trabalharmos. Ninguém está livre de cometer equívocos. Às vezes a gente não se conhece tão bem. Posso passar um bom tempo, eu tô equilibrado, tô sempre fazendo prece, tô sempre sendo caridoso com as pessoas. Caridade, a gente sabe que não é só dar o prato de comida ou dar a roupa. Caridade é atitude afetiva, amorosa e honestamente interessada de atenção pelo próximo. Isso tudo é caridade. Eu tô até conseguindo fazer aquela coisa que é bem desafiadora pro espírita, né? Que o espírita chega no centro espírita, é irmão pra lá, irmão pra cá. É irmão de todo mundo. Meu Deus, como a mãe teve filho. Chama todo mundo de irmão, abraça todo mundo, tá? Agora no distanciamento social a gente não abraça, mas ok, a gente quer todo mundo bem. E eu não duvido que a gente realmente quer todo mundo bem. Só que aqui a gente mostra o que a gente tem de melhor. Chega em casa, como é que o seu Paulo e Luiz sempre dizem? A gente chega aqui no centro espírita, né? Larga o tridentezinho e tira a tiarinha de diabinho e põe a auréola e as asinhas de anjo. Quando a gente volta para a vida, lá fora, às vezes dentro de casa, justamente com as pessoas com quem a gente deveria mais se empenhar para ter a melhor relação possível, a gente se esbraveja, não temos mais aquela paciência. O irmão para lá, irmão para cá, cadê? A caridade, cadê? Às vezes a gente solta as patas mesmo. E aí? Mas ok, faz de conta que, ou melhor, faz de conta não, a gente já tem condição de se empenhar. Nós conseguimos ali, mantemos ali, estamos há dias, quem sabe semanas, Deus permita meses, sem episódios de descontrole, estamos interiorizando o que a doutrina espírita nos propõe, estamos fazendo aquele exame honesto antes de dormir. O que eu fiz hoje que pode ter magoado alguém? Eu falei aquele negócio lá pro João, amanhã eu vou, primeira coisa, vou lá pedir desculpa para ele, vou ver se não magoei ele. O que eu fiz que alguém pode ter entendido mal? Deixei de cumprir algum dever? Aquele exame de consciência que Santo Agostinho propõe, sabe? Maravilhoso. Tô cumprindo a risca. Mas daqui a pouco, numa situação lá que eu nem imagino, do nada, comecei a conversar com um amigo lá. O partido isso, o partido aquilo. É bem comum política, né? Como a gente tem conversado sobre isso hoje, o que é muito bom. O que talvez não seja tão bom é o nosso desequilíbrio emocional por conta disso. Mas se inteirar sobre os rumos do país que a gente vive, do local que a gente vive, é maravilhoso. Ter opinião, pesquisar, se informar, isso é ótimo. Mas sempre buscando manter o discurso, né, o debate, todo o respeito à educação do mundo. E nós pensamos que temos todo esse respeito, educação, paciência do mundo. Somos bons, somos muito bons, somos maravilhosos. E o fulano vai insistindo em alguma coisa que a gente não concorda. E daqui a pouco ele já altera o tom de voz. Mas será que... E a gente nem percebeu que o nosso tom de voz já se alterou por mais tempo, né? Já faz tempo que a gente também está desequilibrado. Quando vê, podemos até não ir às vezes de fato, mas já saímos do nosso eixo, já nos indignamos. E a culpa é do outro, é claro, porque eu sou espírita, eu sou bom, eu faço prece, eu vou lá no centro espírita, eu tomo passe. Eu reflito sobre quem eu sou. Reflete mesmo, mas então, tu estava pronto para essa prova? Eu não estava pronto para aquela prova. Eu não olhei o suficiente lá dentro de mim. Na verdade, tem cantinhos da nossa consciência e do nosso inconsciente que só vai nos chamar a atenção justamente quando o conflito se apresenta. Justamente quando o conflito se apresenta. Deus é genial, né? A sabedoria suprema. É até redundante falar que Deus é genial. É sinônimo de Deus e sabedoria suprema. Nos colocou em contato uns com os outros, instituiu aí na sua lei
quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei de sociedade para a gente conviver com as opiniões divergentes. E também tem, lá na lei de liberdade, a questão da liberdade de consciência, né? Quantas e quantas vezes o que a gente não respeita, que nós não estamos respeitando no outro, que está fazendo nós perdermos a nossa paz, é o desrespeito à liberdade de consciência. Quando temos aquele verniz social bem forte, quando nós tivemos uma boa educação em casa, temos uma consciência, um senso até do ridículo, nós não perdemos o rumo, né? Não criticamos assim de forma ácida, mas guardamos aquele felzinho lá dentro. A gente fica remando, mas aquele lá, mas que mas tá, né? Não vou perder aqui não. Não posso descer do salto, né? E a gente manter essa postura mais por orgulho, mais para não se expor, do que por amor ao próximo, porque respeito legítimo. E aí? Tem uma coisa que o Espiritismo nos convida, nos propõe, já ouvi isso em várias palestras, já falei, não quero só aqui como hipócrita, mas já falei e vou repetir, e é uma coisa que eu tenho uma dificuldade tremenda. Dou graças a Deus quando eu consigo. Agradecer pelo próximo que nos provoca, que nos testa. É difícil, gente, é difícil. Imagino que deve ser difícil para alguns dos amigos aí. Espero que não. Tomara que todo mundo tenha mais facilidade nisso do que eu. Para mim é difícil. O próximo que nos testa. Aquele lá! É essa sensação que a gente precisa justamente buscar combater no nosso íntimo. Não foi para ficar pensando lá dentro, remoendo antes de dormir, que Jesus disse pra gente amar o próximo. Não é pra gente ficar aquele lá que Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. Ou melhor, na verdade Jesus não é nem perdoar, porque o outro tem uma opinião diferente. Te põe no teu lugar, meu filho. Te põe no teu lugar. Jesus não agradou todo mundo. Jesus não teve a pretensão de calar a boca de ninguém. Óbvio que ele denunciou as hipocrisias. Óbvio que ele põe dentro da nossa moleira. Com muito amor. Óbvio que ele nos convida, justamente nessa passagem, a olharmos o quanto de imperfeições ainda temos e o quanto a gente pode melhorar. Mas ele também põe o remédio do lado, né? Ele diz que a gente pode mudar. É uma questão de vontade. Quando ele fala lá da fé que remove montanhas, ele não pretende que a gente tenha lá o poder lá do super-herói, poder do Jedi, erguer as coisas com o poder da mente, mover uma montanha de um lado para o outro. Não precisa fazer isso. Filho, se tu fizer isso com o teu egoísmo, com o teu orgulho, já está muito bom. O nosso egoísmo, o nosso orgulho deveria ser menor que uma montanha, né? Deveria. Nem sempre isso é tão simples, né? Nem sempre isso é tão simples. Então essa passagem do Evangelho nos convida de forma muito clara, porque por mais que Jesus usasse parábolas, o cerne das questões que ele propunha sempre foram claros. Ninguém pode alegar ignorância. Tinha alguma coisa um pouquinho mais enigmática, mas é porque ele precisava chamar atenção. Precisava chamar atenção para algum ponto específico. Mas com o mínimo de reflexão a gente entende. Jesus não falava, ele sabia colocar os doutores da lei hipócritas no lugar deles, mas ele andava no povo, ele era do povo, andava entre a gente. Se estivesse aqui, ele não ia estar entre a gente porque talvez alguns de nós nos achássemos superiores, talvez a nossa soberba nos afastasse do mestre, mas não que ele não quisesse estar entre nós, ele ensinava para todo mundo que estivesse com o coração aberto. Os títulos do mundo não impressionavam. Portanto, seu linguajar também, através justamente de histórias populares da época, talvez o linguajar, um tanto quanto antigo, hoje fique desafiador para nós. Talvez a gente precise de um dicionário, algum conhecimento histórico. Estudar não faz mal, né? Estudar não faz mal. Mas justamente para isso que vinha a doutrina depois, para facilitar mais ainda essa compreensão. Kardec, como pedagogo, como educador, mastigou. Não, Kardec mastigou para a gente. E os espíritos não se furtaram, deram as respostas taxativas naquilo que nós precisávamos entender. E o estudo, o domínio da ciência, a compreensão, o alcance, a expansão da consciência para tudo aquilo que a humanidade
já foi capaz de progredir, nos facilita horrores, porque através do desenvolvimento intelectual, mais facilmente a gente vai lidar com as questões morais. Está lá no Livro dos Espíritos também. Mas aquele cara inteligente lá, o que jogava futebol, o tal de Sócrates, não, acho que esse aí veio depois, né? O mais antigo grego falava aquilo que nós dissemos: conhece a ti mesmo. Aí está um caminho que é batata. Quando nós conseguimos fazer disso um exercício constante de buscar se entender por que aquela situação lá, o fulano falou tal coisa, eu não gostei. O fulano estava errado em ter a opinião dele? Não estava. Ele me xingou direto? Não xingou. Não xingou. De repente, depois que os ânimos se exaltaram, estavam os dois se xingando. Mas inicialmente não xingou. Se xingou, às vezes, eu até acredito que é mais fácil lidar, né? Como a gente já está fazendo esse exercício, já está tentando se melhorar, já tem essa consciência, quando vem uma ameaça pronunciada no nosso equilíbrio, quando a pessoa já vem desequilibrada, a gente já tem aquela atitude: pô, meu irmão, o que houve? Às vezes até parece mais fácil. Mas quando a coisa vai se insinuando de forma sutil, que a gente não percebe, opa, a gente baixa a guarda. Então, quando vem aquela situação, e a gente fica lá refletindo depois: mas tia, por quê? O que naquela postura dele? Mano, ele tinha uma empáfia. Aquele lá tinha uma empáfia. Por que aquele jeito altivo de falar te afrontou? Será que tu não fala assim também? Será que tu não te posiciona dessa forma enfática? Será que às vezes o teu ar não soa prepotente? Colocar o dedo na moleira, olhar para dentro, se olhar no espelho, né? Se olhar no espelho e tentar desenvolver essa virtude que é indispensável para a gente poder viver bem, que é a humildade. Uma sábia amiga minha, já falecida, que Deus a tenha, já desencarnada, anos atrás dizia o seguinte: nego, humildade não é tu baixar a cabeça para os outros, humildade é saber o teu valor. Ou seja, tu não é nem mais nem menos do que tu vale. E não tem nenhum problema de nós reconhecermos os nossos méritos, desde que tenhamos tanto até mais rigor para observarmos as nossas imperfeições e trabalharmos para superá-las. É isso que Jesus quer. E uma coisa fantástica que os Espíritos, que Jesus, que Deus nos colocou desde o primeiro dia de existência, que está ao nosso alcance, para ajudar nisso, é a prece. A gente sempre lembra da prece na hora da dor, né? Mas quando a gente está com razão, a gente não lembra. Quando nós estamos certos, não, eu estou certo, eu não preciso fazer prece, precisa. Precisa. Tu tá tão certo, tu tá tão irritado com o teu próximo que tu já te desequilibrou. Cadê a humildade? Cadê a caridade? Daqui a pouco já tá dando aquela azia, aquela gastrite, aquela úlcera. Não precisa de prece para evitar uma doença. A doença que começou lá na vibração que nós baixamos pela nossa arrogância, pela nossa pretensão, por acharmos que temos o direito de conduzir o outro. Mas deixa pensar, Chico. Deixa pensar. Óbvio, estamos vendo cometer um absurdo, uma coisa que realmente vai lhe pôr em risco outras pessoas, a gente dá aquela conversa: olha, pensa bem e tal, né? Mas é maior de idade, é adulto. Ainda mais quando mora na mesma casa, né? Ainda mais quando é da família. Porque mas eu acredito que ninguém aqui nunca quis demover um familiar de uma opinião. Na família a gente sempre respeita, a gente sempre ama, a gente sempre tem muita tranquilidade com as pessoas que estão embaixo do mesmo teto. Não vai obedecer mesmo, né? Mas enfim, né? Não, vocês não ouviram isso. Naturalmente, quando Jesus nos propõe essa reflexão, como dissemos, é com todo o amor do mundo. Por quê? Se nós nos amamos, nós buscamos justamente não nos desequilibrar. Não é para ser bacana e amigo de todo mundo. Não é para ser, uma expressão sangue de barata, não é para não ter opinião, não é para não ter pensamento próprio, mas muito pelo contrário, mas é para ter paz. Tudo que Jesus recomendou que nós podemos pensar que é para o outro, é primeiro para a gente. Perdoa 70 vezes 7, não é para o outro ficar em paz, é para ti ficar em paz, para a gente ficar em paz. Quando a gente não perdoa, a gente fica carregando uma ofensa, algo que nos fizeram por muito tempo, às vezes muito tempo depois que a situação já acabou. Quando a gente cultiva o amor ao próximo, como a si mesmo, a gente precisa se amar em primeiro lugar. Jesus não falou nada para nós sermos tolos, para nós nos expormos de forma indevida. Jesus falou tudo para o nosso bem.
E quando a gente está bem, naturalmente isso se estende para o nosso próximo. E a prece, como dizíamos, nos ajuda muito. Primeiro, para mudar nossa vibração, quando estamos donos da razão. Quando estamos certos, não, o outro estava errado lá. Não. Primeiro, para mudar a vibração. Segundo, para mudando a nossa vibração, elevando, ficando mais tranquilo, para buscar aquela paciência para cultivar empatia. Uma palavra bem em voga hoje em dia. Para que serve a empatia? Tentar entender o ponto de vista do outro. Eu adoro ditado popular. Eu adoro ditado popular. Ninguém sabe onde é que lhe dói os calos. Onde é que aperta o calçado do outro. Daqui a pouco outra pessoa tem uma opinião, uma forma de ver, uma forma de se conduzir que não concordamos, que achamos que é inadequada, mas a gente sabe pelo que a pessoa passou, a gente conhece a experiência de vida, não conhecemos. Mal lembramos das nossas experiências mais agradáveis que deveriam ter nos mudado algumas convicções equivocadas. Imagina do outro. Então ter essa paciência, essa tolerância de entender que somos seres, sim, todos filhos do mesmo Pai, mas também diferentes. Cada um no seu momento evolutivo, na sua própria jornada. E quantas vezes, por conta disso, nós dizemos que não, né? Isso está nos tomando a paz. Então prece. Sempre prece para estar em contato com os benfeitores amigos. Prece para mudar essa vibração. Prece para pedir força para compreender, para pedir sabedoria. E aquilo, né? Prece é um exercício de humildade. Nós reconhecemos o quanto dependemos da orientação dos benfeitores amigos, o quanto somos dependentes do amor de Jesus, do amor de Deus. E nessa posição honesta de autocrítica e de humildade, naturalmente essa humildade vai se fortalecendo para melhor lidar com o nosso semelhante. Creio que já estamos no nosso horário. Agradeço imensamente a paciência e a atenção dos amigos presentes fisicamente e aí no lar. E os convido agora para a nossa prece final, quando o passe espiritual será transmitido. Vamos então nos tranquilizando, mentalizando o amigo Jesus, os benfeitores espirituais. Amado Mestre, que sempre nos convida à reflexão honesta, benfeitores amigos, que sempre nos amparam, que tantas vezes quando caímos estão lá para nos estender a mão, nunca nos recriminando, nunca nos julgando, mas sempre esperançosos da nossa mudança, da nossa transformação. Que possamos retornar às nossas atividades, mantendo essas vibrações positivas, que nossos lares possam ser abençoados, que todos aqueles seres queridos possam ser envolvidos por essa luz e que todos aqueles seres que ainda talvez nos testem igualmente sejam abençoados e que não nos faltem essas oportunidades para continuarmos crescendo, para darmos mesmo testemunho, para demonstrarmos que aquilo que buscamos compreender dos ensinos do Mestre, para que possamos demonstrar que isso cada vez mais sedimenta em nossos corações, que nossas posturas possam ir se corrigindo, que o amor possa ir florescendo em nossos corações e que de forma consciente busquemos o cultivo da humildade, essa virtude tão necessária e muitas vezes tão esquecidas. Que não nos envergonhemos em demasia quando falharmos, mas que a consciência desperte diante da nossa falha, para que refaçamos o caminho. Que consigamos ter a honestidade de olharmos para as nossas imperfeições e que possamos ter a sinceridade no pedido de desculpas, no pedido de perdão, para quanto antes a trave do nosso olho cair para enxergarmos com plenitude a luz que Jesus nos propõe. Obrigado, Deus, obrigado, benfeitores amigos, obrigado, Mestre. Que assim seja.